Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus. Antes, vamos ler a palavra de Deus. E eu convido você para estar lendo conosco no Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, no capítulo 7, e a partir do versículo 11, que nos diz: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa história contada por Lucas, com esses detalhes, nos leva a meditar na misericórdia e na bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que se identifica com as nossas dores, com as nossas angústias, com as nossas perdas. Ele se compadece de cada um de nós, e glória a Deus por isso. E como é bom saber que nós temos um Senhor que sabe de nós, que não é apenas, que não é alguém que deseja apenas ser servido, ou um ditador que você deve seguir por obrigação suas regras. Não, mas é o Deus que nos tem amor, que nos tem compaixão e que quer o nosso bem. A história contada e narrada por Lucas fala de uma cidade, que Jesus vai até esta cidade. E é interessante que Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. Possivelmente uma cidade que trazia essa sensação. Era esta vila, esta cidadezinha acolhedora, pacata, tranquila, gostosa de se estar. Só que o episódio que ali estava acontecendo neste dia não era de aconchego, nem de tranquilidade, nem de calma. Era exatamente o oposto de tudo isso. E esta mulher, ela era viúva. Obviamente, é uma mulher que perdeu seu marido. A Bíblia também não diz, Lucas não fala quanto tempo ela havia sofrido esta perda. No entanto, havia um intervalo pequeno, porque o menino que morrera era jovem. Portanto, é um espaço ainda assim muito curto, de uma perda para outra. E esta mulher sofreu a dor de perder o marido, e agora ela sente mais uma dor que só quem passa sabe o que é perder um filho. E ela está inconsolável. Inconsolável na terra de Naim. Olha que contraditório. No lugar do aconchego, no lugar da tranquilidade, no lugar da calma, alguém está chorando. E talvez seja este o retrato da sua história hoje. Talvez você tenha uma base familiar boa, talvez não lhe falte nada na medida do possível. Talvez você goze de boas amizades. De fato, parece que você está em Naim, no lugar de aconchego, de tranquilidade, de calma.
porém, está vivendo exatamente o inverso disso, o oposto disso. Algo que aconteceu, algo que ocorreu na sua vida, no contexto familiar ou nas tuas emoções, que não se coaduna, que não batem com o lugar em que você está. Talvez você entrou num processo de angústia, de depressão, e às vezes a origem do problema seja um ocorrido, seja um trauma, ou talvez surgiu, como muita gente diz, eu digo isso porque a gente costuma entrevistar muitos especialistas, dentre eles os psicólogos, e alguma coisa que serve como aquele gatilho que você entra num estado desse, de angústia, de depressão, e não sabe exatamente o porquê, e por isso que você precisa recorrer a um especialista. São as coisas da vida. Você está num ambiente bom, você está vivendo bem, de repente, pá. E eu sei que muita gente vai falar aqui no WhatsApp dizendo: eu estou vivendo isso. Eu sei, se você quiser, fique à vontade para estar mencionando, e claro, se não quiser se identificar. É viver em Naim, viver no lugar que significa aconchego, tranquilidade, calma, está vivendo o oposto. É aquilo que a gente sempre diz: tem tudo para dar certo, tem tudo para ser feliz, e não é. Porque sofreu o inesperado. A vida da gente é sempre essa caixa de surpresa. Nós não sabemos o que poderá nos suceder neste dia. Este dia ainda é surpresa para a gente. E eu não quero dizer com isso que você e eu fiquemos desesperados, não. A gente tem um dono, a gente tem alguém que comanda tudo, mas eu falo o que é fato. Daqui a 1 minuto, eu não sei o que vai ocorrer. Sei, pode faltar energia, pode acontecer qualquer coisa. Só quem sabe é Deus. Agora eu preciso estar seguro nele. Eu não sei, ele sabe. Eu não tenho, ele tem. Eu não posso, ele pode. Eu não faço, ele faz. Então eu tenho que estar seguro nele. E Jesus nos ensinou acerca desta ansiedade, dessa angústia, do se preocupar, é que a gente descanse no Senhor. É que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã. E a vida é marcada por essas surpresas. É uma perda, é uma enfermidade que você está bem e daqui a pouco sentiu-se diferente. E vem lá o diagnóstico e acaba com a sua estabilidade, seu emocional é chacoalhado. Você fica desestabilizado, a notícia choca e a gente vê essas coisas acontecerem o tempo todo. E pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós estamos vulneráveis, qualquer um de nós estamos na vida. Estamos atravessando o deserto, e o deserto tem a presença de Deus, mas não exclui a escassez, não exclui os inimigos, não exclui os animais peçonhentos, não exclui os que estão à espreita, né? Os malfeitores, não. A única coisa que muda para nós que somos salvos através de Jesus Cristo é essa segurança de que venha o que vier, eu estou seguro e firmado em Cristo Jesus. Pode vir a pancada que vier, mexe com o emocional, mexe com a estrutura, desestabiliza a gente por um tempo, porque somos seres humanos, mas estamos ancorados em Cristo. Nossa âncora está no trono da graça, e ali a gente se firma, e as ondas vêm, vem a tempestade, vem os ventos, mas eu estou ancorado. Talvez você esteja vivendo em Naim, no lugar do aconchego, da tranquilidade e da calma, mas vivendo tudo
inverso. Mas tem uma coisa: o príncipe da paz, o ministro da paz, se chama Jesus, está chegando em Naim. Tem uma multidão que agora chora, se houvesse as carpideiras, a própria mãe sentindo aquela dor terrível de perder e ter que sepultar o filho, pessoas chegando e dizendo: é assim mesmo, é a vida, não é? Mas só Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. Na terra de Naim, chorando. Na terra do aconchego, chorando. Na terra da tranquilidade, chorando. Na terra da calma, chorando. Aí vem essa multidão do choro, da perda, da lágrima, da angústia. Só que a Bíblia também diz que vinha ao encontro desta multidão do choro e da perda, vinha outra multidão, que era a multidão que tinha esperança, era a multidão que acompanhava um ser, alguém especial, poderoso, e que talvez eles não tivessem a noção de quem ele era, e certamente não tinham, porque essa revelação tinha que vir do Pai. Quando Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Uns dizia: tu és o profeta. Aí Pedro recebe uma revelação e diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Precisava de uma visão, de uma revelação especial. Mas eles sabiam que ele tinha poder para curar, poder para expulsar os demônios, poder para multiplicar os pães. Ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre tudo. E vem a multidão chorando, e vem a multidão daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré. E as multidões vão se aproximando, vão se chegando uma da outra. E claro, a multidão que seguia Jesus sempre era acompanhada de pessoas que levavam seus enfermos, que levavam pessoas possessas, outros famintos, fome mesmo, estômago ali vazio. E João vai dizer que muitos o seguiam pelos pães que ele multiplicava, porque a coisa estava difícil. E de repente as multidões se encontram e Jesus contempla o choro de uma mulher em especial. Agora veja como diz o texto, que ele se compadece, ele sente as nossas dores. Moveu-se de íntima compaixão por ela, ele sentiu a dor daquela mulher. E Jesus conhece o nosso íntimo, o nosso ser, a nossa alma. Salmo 139 vai dizer exatamente isso: tu me sondas e me conheces, tu esquadrinhas o meu coração. Tu sabes tudo de mim, tu sabes tudo sobre mim. E Jesus, quando pôs os olhos naquela mulher, ele pôde sentir a dor e a aflição e a angústia de alguém que perdera o marido e agora perde o seu único filho. Íntima compaixão, sentir no seu íntimo, no âmago, na alma, no seu ser, e se identificar, e ter compaixão, e ter misericórdia, e ter um carinho especial, e também de querer ajudar e socorrer e suprir a necessidade, de estancar aquele choro, e somente ele pode fazer isso. Somente ele pode dar a Naim o significado de aconchego, de tranquilidade, de calma. Naim não proporcionou isto àquela mulher. Ela vive agora um momento de dor. Mas o maravilhoso conselheiro,
o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, aquele que expressa a imagem do Deus invisível, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele, estava diante agora daquela mulher que chorava. E ele vai extrair dela a sua dor, a sua angústia. Naim agora vai ganhar um novo significado para esta mulher. E ele olha para ela e diz assim: não chores mais. Só. É como se ele tivesse dito assim: eu cheguei, minha filha. Você que está sofrendo, você que está chorando, você que está exatamente vivendo essa mesma história, você que talvez esteja num lugar tão propício para trazer tranquilidade, aconchego e calma, mas está vivendo exatamente o inverso. Jesus está dizendo: eu cheguei. Não chores mais. Qual é o teu problema? Ah, Senhor, é a enfermidade. Qual é o teu problema? É o desemprego. Qual é o teu problema? É um problema familiar que se instalou, que se estabeleceu. Não importa a causa, a origem, quem causou. O importante agora é reconhecer que Jesus pode transformar este lugar que deveria ser o lugar de aconchego, de tranquilidade, de calma, que se tornou um lugar de guerra, de discórdia, de desamor. Ele quer transformar em Naim de verdade. Ou as tuas emoções, ou você que já não dorme mais, sofre de uma insônia crônica, ou você que vive à base de remédios, ou você que tem uma crise de ansiedade que parece não passar mais. E você se questiona tanto dizendo: mas Senhor, por quê? Mas aquele que conhece a nossa alma chegou para transformar esta história que você está vivendo em Naim, mas é Naim de verdade, de aconchego, de tranquilidade e de calma. Aconchego, tranquilidade e calma para você nesta manhã, neste momento, nesta hora. Aí ele se dirige. Ele não só diz: não chores mais, como ele vai agora resolver o problema. Primeiro ele vai na alma, é alguém que fala com a alma daquela mulher. Porque o choro vem da alma, das emoções. Nós somos constituídos de espírito, alma e de corpo, e é a alma da gente que chora. O corpo apenas expressa o que vem lá de dentro. Isso em todas as coisas. Se eu estou feliz, o meu corpo expressa felicidade. Se eu estou triste, meu corpo expressa tristeza. Se eu sinto ódio, meu corpo expressa ódio. E é uma tempestade de substâncias que são lançadas no meu corpo. Ou seja, o corpo é esse veículo. Mas tudo vem e brota da alma. E Jesus não fala com um invólucro, ele fala com a alma. Ele não olha apenas para os olhos, para o globo ocular, ele olha para a alma. Eu sei que ele está olhando para a tua alma neste momento e dizendo: ei, tudo vai voltar a ter aconchego, tranquilidade e calma. Naim para a sua vida em nome de Jesus. Não chores mais. E ele se dirige até onde estava o esquife, a plataforma ali, que diferente de nós, né? A gente leva num caixão, mas ele estava envolto ali. E Jesus vai lá. Olha o que diz o texto: tocou o esquife. Isso para ler era um absurdo. Mas ali estava quem era maior que a lei. Ali estava quem a lei já apontava para ele, portanto a lei é menor do que ele, embora ele cumprisse a lei. Ele era judeu, mas ele vai lá e toca no defunto. Aí o menino se levanta, se senta e começou a falar. Já volta à vida falando, expressando vida, esbanjando saúde, porque aquele que veio restaurar a paz na tua vida já chega fazendo assim.
o extraordinário e o devolveu à sua mãe, e todos começaram a dizer, glorificando a Deus: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E que bom que ele não só visita, ele está, ele mora, ele está conosco, que é a promessa dele: estarei convosco todos os dias. Eu não preciso ficar esperando ele vir, ele já está. Ele já está aí na sua casa, ele já está aí com você. E tenha certeza que este Deus poderoso que consolou o coração daquela mulher, restituindo a vida do seu filho e o restituindo a ela, é poderoso para fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisto, diga amém. Mais um amém de coração, mais um amém com a certeza de que a sua vida a partir de hoje vai ser Naim de verdade. Diga comigo: aconchego, tranquilidade e calma, em nome de Jesus. Santo, santo, santo Deus, tu que estás nos céus e governa céus e terra, e que se curva para ver os filhos dos homens sobre a terra e tudo o que há sobre os céus, criação tua. Te louvamos e te adoramos nesta manhã. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Sabemos, ó Pai, que tu estás neste momento a consolar os corações dos que sofrem, dos que choram, dos que estão com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, as enfermidades da alma, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos que tu és o Deus que restaura a alma aflita e angustiada, e somente o Senhor pode dizer nesta manhã: não chores mais. Continua nos ajudando em tudo. Continua falando conosco nesta manhã. Que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e que somente o teu nome apareça. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.